Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor. Já louvamos e agora vamos nos preparar para ouvir a palavra de Deus nesta noite. E você que me acompanha em casa, convido para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, para nós fazermos esta leitura em nome de Jesus. Vamos ler verso 11 do capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Olha o que diz a palavra de Deus. Continuou Jesus. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. Ele repartiu os seus bens. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou ou gastou todos os seus bens, vivendo uma vida dissolosamente no pecado, na orgia, na bebedeira. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele se foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos para apacentar os porcos. Ali ele desejava se alimentar das vagens ou das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levanta-me e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e de diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como os teus trabalhadores. Levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu e põe-lhe um anel no seu dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e nos alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Ora, o filho mais velho, que estiverá no campo, e quando voltava, ao aproximar da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e lhe perguntou o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com sabor. Ele, o irmão, se indignou, não queria entrar. Saindo, porém, o pai e disse: procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que eu te sirvo, jamais transgredi uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-se com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então o pai lhe respondeu: Filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido, mas foi achado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, que coisa linda em ver
um pai amoroso que nunca desiste de amar o filho perdido. Um pai amoroso que nunca desiste de amar os filhos perdidos. Meus amados irmãos, este texto é bastante conhecido, onde Lucas ele transmite a palavra de Deus contando o que Jesus fez. Certa vez, Jesus estava reunido e aproximou-se dele os publicanos e os pecadores. Os publicanos são os cobradores de impostos, e os demais, aqueles que viviam na margem da lei, aqueles que não estavam de acordo com a lei de Moisés. E nós vemos que todos estavam ali para ouvir e escutar a palavra de Jesus, a palavra de Deus. Só que ali tinha uma classe de pessoas, os fariseus e os escribas. Essas pessoas, onde Jesus estava, eles estavam também. Não porque eles gostassem de Jesus, mas eles estavam ali só para murmurar, só para blasfemar da palavra de Deus. Então eles disseram, versos 1 e 2: aproximando-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir, e murmuravam os fariseus e escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Meus amados irmãos, como a religião muitas vezes cega a pessoa, Jesus Cristo veio para buscar as pessoas que estavam perdidas. E no lugar que os religiosos, os fariseus e escribas se alegrarem, porque este povo está ouvindo a palavra de Deus. E se essas pessoas permitirem que Deus entre no seu coração, eles vão mudar. Eles não vão viver mais a prática do pecado, eles vão abandonar aquilo. Só que os religiosos ficaram revoltados, eles não queriam, eles rejeitavam aquilo. Aí Jesus Cristo ele começa a contar parábola, em ilustração, uma analogia. Jesus Cristo fez muito isso, e ele conta 3 parábolas para tentar abrir os olhos dos religiosos o que era amor, mostrar para eles o que era amor. E aqui nós vemos a primeira parábola que ele conta é a parábola do pastor e sem ovelhas, que está no verso 3 do capítulo 15. Olha o que diz Jesus. Jesus, ao escutar a murmuração dos fariseus, ele diz: então lhe propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é um homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca daquela que se perdeu até encontrá-la? E achando-a, põe sobre os ombros e cheio de alegria, volta para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo: olha, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. E ele diz mais no verso 7: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O que é que Jesus está mostrando aqui para eles? Olha, qual é o pastor?
ovelhas. Quando ele chega no aprisco, ele vai conferir as ovelhas e nota que está faltando uma ovelha. Meus amados irmãos, depende de quem é essas ovelhas, depende do amor que o pastor tem por essa ovelha. Imagine, para andar com as ovelhas no deserto, você pastorear, você passar o dia todo trabalhando, porque ele cuidar. À tardezinha você enfrentar aquele deserto até chegar ao aprisco. Imagine você já está cansado, estão escaldando o deserto. Nós sabemos que os beduínos, ali eles pastoreiam as suas ovelhas, mas à tardezinha, ao cair do sol, eles levam ela para o aprisco. E o pastor vai à frente, muitas vezes tocando, e as ovelhinhas vêm atrás. Só que na caminhada, elas vão todas juntas, uma atrás da outra. Só que naquela caminhada, alguma olha para onde não deveria olhar, e aí desperta a curiosidade. E uma dessas ovelhas sai do aprisco, sai do caminho e vai andar no deserto. O pastor, como está à frente, ele não percebe, só vai perceber quando chega no aprisco. Aí eu te digo, mas só na ovelha, eu já estou cansado, foi um dia de trabalho, exausto, tem 99 aqui, não se preocupe não, as ovelhas vão dar cria e vão produzir mais ovelhas, não é isso? É isso. Se for um pastor que não tem amor, ele vai dizer: eu já passei o dia todo trabalhando, e eu chego agora em casa no aprisco e vejo que está faltando uma. Se ela saiu do rebanho, porque quis. Eu é que não vou voltar arriscando a minha vida à noite no deserto para procurar uma ovelha. Mas aqui Jesus nos conta que este pastor, ele deixou as 99 no aprisco e ele vai à procura de uma única ovelha que se perdeu. E este pastor aqui simboliza Jesus. Jesus Cristo, ele subiu montes, desceu calado para procurar as ovelhas que haviam sido perdidas. Ele se sentiu e ele analisou esta ovelha. Ela saiu do meio do rebanho, mas ela está no deserto, ela está correndo perigo. Mesmo arriscando a sua própria vida, ele foi. Nós não sabemos o tempo, mas talvez a noite toda, e ele encontrou esta ovelhinha pela manhã. E nós podemos aqui no texto que quando ele acha essa ovelha, ele não foi espancar a ovelha. O texto diz que ele pega a ovelha estava ferida, e ele coloca a ovelha. Olha aí, irmãos, que amor. Mesmo cansado, ele pega a ovelhinha e coloca nos ombros e volta para casa. Ele poderia muito bem, quando chegar em casa, já que essa ovelhinha colocou em risco o rebanho, colocou em risco a minha vida, eu vou executá-la, eu vou matá-la. Mas não foi isso que ele fez. O texto diz que ele chega em casa, ele chama os vizinhos, ele diz assim: olha, venha se alegrar comigo, porque eu encontrei a minha ovelhinha que estava perdida. Aleluia. Aí o texto diz, no verso 7, digo-vos que assim haverá maior alegria de um pecador que se arrepende
de que 99 justos. Jesus está falando aqui de quem? Dos fariseus. Porque para eles não precisavam de arrependimento, coisa nenhuma. Eles, por pertencer a Abraão, da promessa a Abraão, eles nós somos filhos de Abraão. Então eles achavam, porque eles sendo religiosos, filho da descendência de Abraão, eles não precisavam de salvação. A religião era tudo. E Jesus Cristo aqui mostra para eles que não é assim. E nós vemos aqui que o texto diz que há alegria no céu quando o pecador se arrepende. Então a festa na igreja, a festa aqui e a festa no céu. Os anjos se alegram quando um pecador se arrepende. E o texto diz que Jesus estava ali reunido com os publicanos e com os pecadores. O que é que essas pessoas estavam lá? Buscando a palavra de Deus. Estavam ali de coração aberto para receber a palavra de Deus. Mas os 99 ovelhas ali, que não precisavam, não se arrependiam. E ele conta outra parábola, passando agora para um material, para um metal. No verso 8 ele diz: ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas ou 10 moedas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa, procura diligentemente até encontrá-la, e tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a minha dracma que tinha perdido. E Jesus afirma: e eu vos afirmo que de igual modo haverá júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Olha, Jesus trazendo novamente, ele usa a palavra da ovelha, do pastor e das suas ovelhas. Aqui ele já está usando uma mulher com as suas 10 moedas. É a mesma coisa se você tem 10 reais de moeda. Aí você vai correndo e de repente uma sai do bolso, cai da carteira. Aí você vai: nossa, perdi meu real. Você vai voltar a procurar? Claro que não, você não sabe onde perdeu. Você não dá importância. Mas nós devemos saber o porquê que esta moeda é tão importante para esta mulher. Segundo um teólogo, pastor americano, Warren Wiersbe, ele diz que para a mulher, estas moedas eram 10 dracmas, 10 moedas, que ela usava como tiara. E aquilo ali tinha um simbolismo muito grande para elas. Ali mostrava que ela era uma mulher casada. E ali, usando aquilo, ela era uma mulher respeitada. Então vemos aqui que aquela moeda para aquela mulher era de grande valor, porque estava em jogo a sua reputação. E quando ela perde, ela entra em desespero. O texto diz que ela acende a luz e que ela começa a limpar a casa, a tirar os entulhos de um lado para o outro, porque ela quer encontrar a sua moeda que perdeu. É um valor, é um amor. E nós vemos, amados irmãos, que ela procura diligentemente por essa moeda. E quando ela encontra, ela faz uma coisa. Para nós, às vezes é para: nossa, eu achei minha moeda, eu vou convidar alguns vizinhos para vir aqui fazer uma festa, que coisa nenhuma. Não, mas o texto diz que ela, quando a encontra, ela chama as amigas e dizendo: olha, vem alegrar comigo. Será que as outras também não ficaram preocupadas? Nossa, é a reputação dela que está em jogo. Quando o marido chegar, como é que ela vai explicar? É a mesma coisa que nós somos, que você é casado, você tem uma aliança. E se você perder a sua aliança, é um pacto de fidelidade
que você tem para com o seu cônjuge, ali também aquelas moedas representadas para aquela mulher, por isso que ela entra em desespero, ela procura, era o valor que tinha na vida dela. E ela encontra, chama as amigas, dá uma festa. Aí Jesus diz: eu vos afirmo que de igual modo haverá alegria no céu, de diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Agora ele entra aqui na história, em outra parábola. Tudo isso para chamar a atenção dos fariseus e dos escribas, tentando mostrar para eles: olha, Deus tanto ama vocês, como ama também os pecadores. Deus é misericordioso. Aí ele usa aqui uma parábola do filho. Ele diz, continuou: certo homem tinha 2 filhos. Um mais moço disse ao pai: pai, dá-me da parte dos bens que me cabem. E ele, o pai, não fez questão, repartiu os seus haveres. Meus amados irmãos, hoje, quantas pessoas têm um coração insensível? Feche o coração para que a palavra de Deus não entre. Quantas pessoas escutam a palavra de Deus, mas não dá ênfase, não querem, mesmo Deus mostrando o amor que tem para com os pecadores. Aí, meus amados irmãos, aqui nós vemos o texto sagrado. Ele diz: o filho mais novo pediu a sua herança. O que o filho fez? Os irmãos sabem que a herança só pode ser repartida quando o pai morre. E esse jovem mais novo estava na casa do pai, mas ele era infeliz. Este jovem mais novo está na casa do pai, mas ele olha para a janela do mundo, e este jovem, ele vê o que é que os jovens do mundo estão fazendo, o que é que os jovens do mundo estão na bebedeira, na farra, na prostituição. E este jovem, ele diz: eu vou sair da casa do meu pai, o convívio não dá bom, meu pai não permite eu sair. Não é porque o pai não queria que ele saísse, é porque o mundo, ele é muito atrativo, mas o mundo é perigoso. Na casa do pai há proteção, mas no mundo não tem. Quantas pessoas hoje estão na igreja, mas não são felizes? Quantas pessoas vêm para a igreja, mas parece que tanto faz? As que estão na igreja, mas acham que é uma obrigação. Eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que ir para o culto. E nós não estamos na casa do pai por obrigação, nós estamos na casa do pai porque ele nos ama, ele tem nos dado tudo, tem nos dado saúde, tem nos dado alegria, tem nos dado proteção, alimento. Se nós estamos aqui nesta noite, é permissão dele. Se nós estamos aqui com o pulmão cheio de oxigênio, é permissão dele, porque neste momento muitos estão no centro de UTI ligados por aparelho, sem conseguir respirar, e nós estamos aqui na presença de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, e este jovem, ele olha para a janela do mundo. O mundo lhe atraiu, o mundo é convidativo, e ele disse: pai, me dá a minha parte que pertence. Ele não se preocupou com a morte. Ali foi como se ele tivesse matado o pai. Eram 2 filhos, e ele disse: pai, eu quero a minha bênção, eu quero a minha herança. Mas o pai não fez nada. Tudo bem, filho, se você não está feliz aqui conosco, tudo bem. Ninguém me serve à força. Você é livre para ter a tua escolha, fazer a tua escolha, mas tenha cuidado.
O verso 3: passando não muitos dias, o filho mais moço ajuntou tudo que era seu e partiu para uma terra distante. Não foi para perto não, foi para uma terra distante. Ficou só o pai e o filho mais velho. E o texto diz que enquanto ele tinha dinheiro, estava com mil maravilhas. Quando você tem dinheiro no bolso, quando você tem posse, não falta amigos. Aqueles que te abraçam, que dizem que te amam. Os mentirosos, que a maioria são. É como você ter dinheiro e você é como se fosse um pagão. Paga tudo, não se preocupe não, que aqui é comigo. O bolso está forrado. E tome farra, e tome bebida, e tome orgia. E foi bom enquanto tinha dinheiro. Mas o dinheiro foi acabando, o dinheiro foi diminuindo, até que ele bate no bolso e não vê mais nada. E ele olha para um lado e para o outro e vê que os amigos tinham se retirado. Foi quando ele viu em que os amigos, em que os prazeres do mundo um dia cessam. Quantas pessoas neste momento estão iludidas com este mundo, vivendo a orgia? Às vezes, irmãos, o mundo é muito convidativo. Não se preocupe não, é só uma dose, é só um trago, é só um cheiro. E aí vai levando a pessoa para um abismo. O mundo ele convida, mas o fim é a morte. Olha o que diz mais. Verso 14: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. Para se agravar, o dinheiro acabou. E ainda naquele país que ele vivia, houve uma escassez, uma seca. Como ele estava distante da casa do pai, como ele saiu da casa do pai, sabia que não tinha direito a mais nada. O que foi que ele fez? Ele começou a passar necessidade. Entendemos, irmãos, que este jovem, ele era feliz na casa do pai, mas não sabia. Pensava que a alegria do mundo era melhor do que a alegria da casa do pai. Foi quando ele cai em si. Verso 14: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Verso 15: então ele se foi, ele começou a procurar emprego. E os irmãos sabem que quando você vai trabalhar, você tem que trabalhar e recebe no final do mês. Ou então, quando você trabalha um dia, você vai receber de tarde, era uma diária. É um jornaleiro, uma jornada de trabalho. E ele começou a procurar emprego e não tinha. E o único emprego que ele encontrou foi um emprego não tão bom, mas foi o que ele encontrou. Olha o que diz, verso 15: então ele se foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os campos para apacentar ou guardar os porcos. Os porcos se alimentam de quê, irmãos? De resto. Os porcos
Aliás, esses que as pessoas criam, né? Por isso que esses que criam no frigorífico é tudo limpinho, trata com ração. Mas nos tempos deste jovem, os porcos realmente se alimentavam com restos, com sobras. Por isso que tem o nome porco. Ele faz a limpeza. O porco come de tudo. De tudo o porco come. E este jovem ali apacentando estes porcos, no verso 16, ali a fome era tão grande que ele desejava se alimentar das vagens ou das alfarrobas que os porcos comiam. E nós vemos, irmãos, que este jovem, quando tinha dinheiro, ele pagava as coisas do povo, não é verdade? Mas diz o texto, mas ninguém lhe dava nada. Ele estava com fome, ele desejava alimentar-se das alfarrobas, do resto de comer dos porcos, mas as pessoas que estavam ali não lhe davam nada. Aí eu pergunto, cadê os amigos nessas horas? Cadê os amigos para socorrer? Está vendo, meus irmãos, como o mundo não tem amor? O mundo é traiçoeiro. Este jovem tinha tudo na casa do pai, mas quando ele olhou pela janela e viu muitas coisas, os jovens, ele disse: eu quero fazer isso, eu vou sair da casa do pai e vou viver a minha vida, porque na casa do pai eu não sou feliz, não tenho felicidade. Ele era feliz, mas não sabia. Ele era feliz, mas não sabia desta felicidade. Olha o que diz, meus amados irmãos. Devemos ter muito cuidado para não cobiçar as coisas do mundo. O apóstolo Paulo fala, escrevendo na carta aos Romanos, no capítulo 6, no verso 23, ele diz assim: olha, o salário do pecado, o pagamento pelo erro é a morte. O que esse jovem fez? Era da vontade do pai para ele estar sofrendo neste momento? Claro que não. Mas aquilo que ele plantou agora ele está colhendo no mundo. Foi o que ele plantou. E se ele tivesse ficado lá, ele tinha morrido. Mas, meus amados irmãos, nós entendemos, as coisas do mundo aparentemente são muito atraentes, mas depois traz sofrimento. As coisas do mundo aparentemente são boas, não é verdade? Mas no final traz sofrimento. Este jovem está sofrendo por ter saído da casa do pai, mas ele fez algo. Glória a Deus. Olha o que ele diz. Ele começou a passar fome, necessidade, sujeira, solidão. No verso 15, perdão, no verso 17. Então, caindo em si, ele disse: olha aí, irmãos, como ele percebe quanto era feliz na casa do pai, mas ele não conseguia enxergar. Quantas vezes nós somos felizes, mas às vezes nós não reconhecemos a felicidade. Às vezes nós só vamos perceber quando perdemos algo que nós amamos. Tem pessoas que só vão se dar de conta quando perde aquilo que ama. Olha, diz: então caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu estou aqui morro de fome.
estavam vivendo melhor do que ele, porque o pai era amoroso. O pai tratava até os empregados com alegria e com amor. E este pai aqui simboliza Deus, simboliza Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Olha, diz no verso 18: o filho reconheceu, olha o que ele diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei. O que foi que ele fez? Ele reconheceu, ele tomou uma atitude, ele disse: pai, eu pequei não só contra o Senhor, mas também eu pequei diante dos céus, eu pequei diante de Deus. O que a Bíblia diz? Filho, honra teu pai e tua mãe, para que prudentemente tu vivas na terra que o Senhor teu Deus te dará, e tu serás uma bênção. Então aqui ele entendeu: pai, eu pequei contra os céus e pequei também contra ti. Olha aí, meus amados irmãos, este jovem, ele não só se arrependeu, mas ele tomou uma decisão. Quantas pessoas, quantos jovens, quantos filhos, assim como este filho pródigo, estão distantes de Deus, estão distantes da casa do Pai. Eles reconhecem seus erros, mas não tomam atitude. Eles falam: hoje não, amanhã quem sabe. Eu sei que estou errado, eu sei que estou vivendo esta vida nesse sofrimento, mas hoje não vou hoje, eu vou amanhã, e esse amanhã vai adiando, e acaba morrendo no mundo sem a presença do Pai. E isso é uma realidade. E ele diz: o filho tomou uma decisão, verso 20: levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, e o abraçou e o beijou. O que ele esperava? O pai esperava há muito tempo que esse dia acontecesse. O pai lá estava: eu sei que ele vai voltar, eu sei que ele vai quebrar a cara, eu sei que ele vai voltar. Meus amados irmãos, o que é que este jovem merecia? Ele já tinha pedido os seus bens, o pai tinha dado seus bens de vida. O que é que este jovem merecia? E por que o pai correu e o abraçou? Na lei de Moisés, entendemos por que o pai fez isso com este jovem. O pai colocou a sua própria vida em risco para salvar o filho. Olha o que diz no verso Deuteronômio, capítulo 21, verso 18. Na lei, este jovem tinha que ser morto. Deuteronômio, capítulo 21, verso 18. Olha o que diz: se alguém tiver um filho rebelde, o que foi que o filho fez? Se rebelou contra o pai. Ele não se importou se o pai estivesse vivo ou morto, para ele tanto faz. Ele tomou uma herança. Olha o que diz: se alguém tiver um filho rebelde, costumais, indócil, que não aprende a obedecer ao pai nem à mãe, e não dá ouvido aos bons conselhos, mesmo quando o corrige a disciplina, o que é que o pai e a mãe faz? O pai e a mãe o conduzirão até os anciões e os líderes,
O que é que faz? Verso 20. Então denunciarão as autoridades da cidade: este nosso filho, por demais, é teimoso e rebelde, não nos obedece, ele é um devasso, vive embriagado. Verso 21. Então, diante deste depoimento, todos os homens da cidade o apedrejarão até a morte. Assim, portanto, ele eliminará o mal do meio do teu povo. Todo Israel ficará sabendo do que ocorreu e ficará isso. Os irmãos entendem? Este é o mesmo pensamento dos judeus, este é o mesmo pensamento dos fariseus e dos escribas. Para eles, essas pessoas que estão aqui perto de Jesus, eles mereciam ser mortos. Eles não tinham compaixão, amor. Aí o pai, o que é que o pai faz? O pai, quando vê este filho voltar, o pai corre para o encontro do filho. Por quê? Porque o pai temia que o povo da cidade, porque o povo conhecia a história, que o povo não viesse apedrejar o filho. Olha, meus amados irmãos, que amor do pai para com os seus filhos, mesmo com os rebeldes. E o pai abraça o filho. O pai ali, para proteger o filho, ele abraça e beija. E o filho começa a se explicar, mas o pai não queria ver a explicação, o pai queria ver o filho salvo. Olha o que diz no verso 21. O filho disse ao pai: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai não queria saber disso. No verso 22 diz: o pai, porém, disse ao seu servo: olha, trazei o mais rápido possível a melhor roupa, para dizer que ele não era mais escravo. Ele estava com a roupa suja, estava com a roupa fedendo, mas o pai correu e abraçou, para dizer para o povo: eu estou perdoando meu filho, eu estou colocando a minha vida em risco, trazei antes. E ali trouxeram a roupa, e o que mais trouxeram também? Um anel. Ele faz parte da família real, aleluia. Aquele jovem que no texto diz que este jovem ele veio sujo, sem anel, sem paternidade alguma, porque ele rejeitou estar na casa do pai. E o pai imediatamente trazia as melhores roupas, um anel no seu dedo, e também coloca a sandália nos seus pés, porque naquele tempo eram os escravos que andavam com o pé descalço. Então aqui o pai abraça o filho e coloca ali, abraça ele e diz assim: olha, filho, como eu esperei este dia, como eu esperei, como tu sabe como partiu meu coração, mas hoje tu está voltando, aleluia. E ele diz mais, olha o que ele diz no verso 23: trazei também e matai o novilho cevado. Olha aí, o pai já tinha preparado há muito tempo um boi para fazer uma festa no dia em que o pai e o filho voltassem. Assim, meus amados irmãos, aleluia, haverá festa na terra, haverá festa no céu. Os anjos do Senhor se alegram quando um pecador se arrepende dos seus pecados. Aí, meus amados irmãos, nós vemos que aqui eram dois filhos que estavam perdidos. Mas como assim, pastor? Só tinha um perdido? Não, tinham dois, porque o que estava dentro de casa também estava perdido. Ele era filho do pai, estava com o pai, mas ele se comportava como se fosse um escravo, como se fosse um servo. Olha o que diz: o filho mais velho estava no campo, o filho mais velho estava na casa do pai, mas estava perdido. No verso 28, ele se indignou, não queria entrar.
hoje também estão na igreja desse jeito. Pessoas que não conseguem perdoar, pessoas que vivem uma vida amarga. Eu sou religioso, eu faço a vontade de Deus, eu não sou como os demais. Assim vivia este jovem na casa do pai, mas estava perdido. Ele diz assim: olha pai, eu nunca transgredi um mandamento teu. Legalista, eu nunca infringi a tua lei. Mas meus amados irmãos, mesmo esse homem pensando, ele transgrediu sim a lei. Olha o que diz em Mateus capítulo 20, Mateus capítulo 22, verso 37 e 39. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. 37 e 39, olha o que Jesus diz. Assegurando Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e com toda a tua inteligência. Quando o filho se rebela contra o pai, contra a autoridade, é a mesma coisa que os filhos estejam se rebelando contra Deus, porque ele não consegue obedecer o pai, que cuida dele, como ele vai obedecer a Deus que não vê? Então ele diz assim: pai, eu estou contigo, nunca transgredi o mandamento daqui. Amarás o Senhor Deus de todas as coisas. E o que é que ele diz mais no verso 39? Olha o que ele diz no verso 39. Esse é o primeiro mandamento. E qual o segundo? O segundo mandamento é este: amarás o teu próximo a ti mesmo. Mas ele era irmão de sangue. Ele infringiu aqui 2 mandamentos e dizia: pai, eu sempre estou contigo, não infringi jamais a tua lei. Mas estava infringindo sim, porque ele não estava com condições de perdoar o seu irmão. Creio eu. O que ele pensava? Nossa, esse meu irmão voltou, vou ter que dividir com ele a herança de novo. Quantas pessoas, meus amados irmãos, estão assim, se escondendo atrás da religião? Irmão que não consegue perdoar, que não consegue liberar perdão. Irmão que bate no peito, que sou eu que estou certo, e às vezes condena aquele que vive no erro. Claro que nós não devemos fazer a mesma coisa, mas nós devemos mostrar o amor, porque a Bíblia diz que amarás o teu próximo como a ti mesmo. E quem é o meu próximo? Somos nós aqui. É o meu irmão, a minha esposa, minha filha? Não, é o próximo. Mas tem muitas pessoas religiosas aqui que não conseguiram enxergar e batem no peito e dizem assim: eu sou servo de Deus. Mas não é não, irmãos. Quando o irmão não consegue liberar perdão, esse filho aqui, ele não se alegrou, o pai se alegrou, os vizinhos estavam alegres, mas ele estava triste, ele estava irado, porque o seu irmão voltou. Que coisa! E assim Deus, Jesus Cristo, estava mostrando para os fariseus e para os escribas: olha, o pai ama todos, o pai nunca desvende os seus filhos. Vocês também precisam de arrependimento. Então nós vimos aqui, um saiu, se perdeu, mas tinha um que estava dentro da casa do pai, mas também estava perdido, estava se escondendo atrás da religião. E digo para os irmãos que religião não salva, quem salva é Jesus Cristo. Quando Deus manda João Batista preparar o caminho, qual a mensagem que João Batista pregou? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E quando Jesus Cristo começa o seu ministério, foi a mesma palavra: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Sem arrependimento não há salvação. Os fariseus, os escribas, não se arrependeram, eles viviam no legalismo. Hoje muitas pessoas vivem assim, porque acham que são religiosos, porque acham que vêm para a igreja,
porque eles acham que são ofertantes, são dizimistas, mas está com o coração cheio de maldade, não consegue liberar perdão. Eu digo para você que vive esta vida, você não conheceu Jesus, você não conhece a Deus, porque a Bíblia diz, João escrevendo a sua epístola, primeira epístola, ele diz, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Não são palavras minhas, irmãos, são palavras de Deus, é a Bíblia. E mesmo assim, o Pai nos ama. E o Pai está de braços abertos, esperando a volta dos filhos. Este jovem merecia a morte, mas teve alguém que morreu em seu lugar. Olha o que diz, voltando ao Deuteronômio, no capítulo 21, para encerrar, 22. Depois de tudo isso, se o filho fizesse isso, ele tinha que ser apedrejado. Olha o que diz no verso 23. Se um homem culpado de um crime, que merece a pena de morte, o morto é suspenso em uma árvore, seu cadáver não poderá permanecer na árvore durante a noite, tu o sepultarás naquele mesmo dia, pois o que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição do desprezo de Deus. Sendo assim, não tornarás impuro a terra, que o eterno Senhor teu Deus te dará. Os irmãos sabem quem foi pendurado no madeiro? Jesus Cristo. Ele não tinha pecado nenhum, mas ele assumiu os nossos crimes, os nossos delitos, os nossos pecados. Este jovem tinha que ser apedrejado, mas o Pai ali o protegeu. Então aqui Jesus Cristo, ele entra e ele diz, eu assumo todos os pecados, você cravado na cruz, para salvar a todos aqueles que me aceitam, aqueles que querem salvação, aqueles que se arrependem dos seus delitos e pecados. Então, meus amados irmãos, o pai tenta reconciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos eu te sirvo, sem jamais ter transgredido uma tua ordem, e não me deste um cabrito. O pai nunca impediu. Tinha um que era feliz, era infeliz, mas não sabia, e tinha um outro que aparentemente era feliz. Ele disse assim: olha, eu nunca me alegrei com meus amigos. O pai nunca impediu, disse assim: filho, tudo que é meu é teu, tu não se alegra porque não quer. Quantas pessoas, irmãos, hoje vivem, vêm para a igreja, parece que estão no velório, não abre a boca para glorificar Deus, para louvar e exaltar o nome do Senhor. Meus amados irmãos, a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Nós vamos ter para louvar o Senhor, a natureza louva a Deus, e nós também devemos fazer o mesmo, porque nós também cometemos delitos, nós cometemos pecados, mas o Pai que nos ama ofereceu o seu Filho para ser morto no meu e no teu lugar. E te digo, o Pai ainda continua de braços abertos, esperando os filhos que voltem. Então você que está afastado dos caminhos do Senhor, você que se afastou da casa do Pai, ou você que vive na casa do Pai, mas vive com o coração cheio de mágoa e de ódio, olha, se reconcilie com o Senhor nesta noite, se arrependa. Isso é pecado diante de Deus, e Ele nos ama, mas Ele quer que nós venhamos mudar as nossas atitudes, porque se eu não consigo amar o meu irmão, que evangelho é esse? Que cristianismo é esse que nós estamos vivendo? Nós devemos, irmãos, enquanto é tempo, buscar o Senhor. O livro do
profeta Isaías, no capítulo 55, versos 5 e 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. O Senhor, Ele está aqui nesta noite e também está contigo. Se você quer se reconciliar com o Senhor, faça uma oração na sua casa e se reconcilie. Peça para que o Senhor venha tirar isso do teu coração, porque se você vive esta mágoa, não consegue liberar perdão, eu digo para você, você não vai para o céu. Não sou eu que falo, é a palavra de Deus. Os fariseus, os escribas, não queriam perdoar. Eles queriam que aquelas pessoas, os pecadores publicanos, fossem apedrejados, fossem mortos. E como eu, que sou um servo de Deus, sou um cristão, desejo a morte de alguém, isso é pecado. Então, meus amados irmãos, que Deus abençoe a sua palavra. Guarde isso no teu coração e coloque isso em prática na tua vida. Assim como Deus falou ao meu coração, falou ao coração dos irmãos nesta noite, Ele também está falando ao teu coração. Amém? Vamos orar, encerrando o culto desta noite. Querido Deus e eterno Pai, graças eu te dou por esta rica oportunidade. Obrigado, Senhor, pela tua palavra nesta noite, que vem de encontro aos nossos corações. Pai, eu esperei a tua palavra, Senhor, e eu sei, Senhor, que aonde quer que esta mensagem venha estar sendo produzida neste lar, que venha, Senhor Deus, tocar neste coração, nesta vida, e venha, Senhor, haver uma transformação para a glória do teu santo nome, para que esta pessoa, Senhor, venha reconhecer que precisa de ti, Senhor, e que ele tem que abrir o coração, e que ele possa perdoar aquele que ele tem ofendido. Pai, em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, abençoa, Senhor, aquela lá, a cada família, Senhor, que o Senhor venha nos proteger e nos livrar de todo mal. Vem nos dar, Senhor, uma semana repleta de alegria na tua santa presença, pois é isso que nós te louvamos e já te pedimos nesta noite, no nome santo de Jesus, do teu Filho amado, que vive e que reina para todos sempre. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe.